muito boa tarde a todos. É um gosto muito grande estar hoje, no Dia Mundial da Língua Portuguesa, a comemorar desta forma, numa sessão da Forge, da Academia Forge, que os membros da rede bem conhecem e que muitos outros vão conhecendo, e estamos hoje num dia particularmente importante, um dia em que eu diria que é o terceiro ano, não é, em que se comemora o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que foi estabelecido em 2019, na Conferência Geral da Unesco, e basicamente com o intuito de um tributo ao contributo da língua portuguesa para a civilização humana. Claramente, a língua portuguesa é um dos elementos fundamentais da nossa rede, da Forge. O Fórum de Gestão do Ensino Superior, no fundo, tem o foco nas instituições e nos agentes do ensino superior nos países e regiões de língua portuguesa. É uma rede que tem 11 anos e que se orgulha de ter cerca de 65 associados institucionais em todos os países e regiões, tem 440 associados individuais, é uma rede que tem trabalhado bastante, primeiro numa perspectiva de colaboração e de conhecimento e de divulgação e de investigação, através de uma conferência anual que se tem vindo a realizar e que se realizou de uma forma ininterrupta durante todo este período, mas também progressivamente, e já desde algum tempo, com a revista Forges, que de alguma forma aberta a contributos e de todos, e que tem sido também um marco no nosso percurso, e mais recentemente, de uma forma mais sistemática, enfim, a pandemia trouxe estas aprendizagens e obrigou a estímulos também através da Academia Forges, com 4 eixos que no fundo agregam os interesses, quer ao nível pedagógico, quer ao nível da qualidade das instituições, quer ao nível da sustentabilidade, quer ao nível da reflexão em termos de contextos emergentes. São estes 4 eixos da Forges que têm estado bem presente. Aquilo que nos une é muito o interesse daquilo que é a missão e aquilo que é o papel das instituições de ensino superior nos países de língua portuguesa, e portanto é um espírito profundamente colaborativo e que nos leva a ter esta comemoração do dia, muitas vezes simbólica, mas sempre muito importante. Levou-nos o ano passado, em conjunto com a AMPAI, a desenvolver um conjunto de seminários extremamente, digamos que foram importantes em termos de impulso para a ação da Forges, e que agora, este ano, digamos, num tom um pouco, eu diria, provocativo para nós próprios Forges, que, no sentido de colocar a questão da língua e da cultura dos países e regiões de língua portuguesa no âmbito da agenda da própria rede também, eu diria que nos levou hoje a fazer algo aqui um bocadinho diferente, a fazer um convite a um conjunto de autores, e a Sociedade Portuguesa de Autores foi um elemento, digamos, um parceiro muito importante, e depois já passarei aos agradecimentos e às apresentações das pessoas, porque as pessoas foram fundamentais e são fundamentais para chegarmos aqui, para estarmos aqui, mas eu diria que de facto é nesta perspectiva da língua portuguesa e do seu contributo para a civilização humana, do português como a língua mais falada no hemisfério sul, com 220 milhões de falantes, a 6ª língua mais falada do globo, claramente muito usada, quinto lugar nas redes sociais, e sobretudo também com uma perspectiva de evolução demográfica que deverá aumentar para os, enfim, em 2050 para os 340 milhões, nos dados do Instituto Camões e do Observatório de Língua Portuguesa. É de facto este ponto de encontro na língua das nossas instituições e das pessoas que fazem as instituições, sejam docentes, sejam investigadores, sejam estudantes, sejam gestores, e a nossa
a nossa perspectiva inicial e fundamental é de facto a da gestão. É isso que nos junta aqui e eu diria que agradeço por isso, sou muito grata a todos. A ideia é, a questão no fundo da língua e da cultura é uma questão central à cidadania democrática, é uma questão central à missão das instituições de ensino superior e, portanto, aquilo que gostaríamos neste espaço, como digo, em tom de provocação que nos vai ser feita, porque o trabalho a seguir vai ficar para, digamos, em agenda para nós termos a responsabilidade de o assumir, é um bocadinho de que forma a cultura afeta os percursos dos alunos e a sua ausência afeta ainda mais, enquanto um custo, digamos, de não qualidade. No fundo, uma reflexão que vai passar por um olhar cruzado e obviamente que num tributo aos autores, um olhar cruzado de 4 autores. Eu tenho naturalmente que fazer aqui um agradecimento muito grande. Comigo vão estar aqui 2 pessoas, eu diria, não propriamente a comentar, mas a fazer dinâmica, em termos da Foz, o Marcelo Bizerril, a quem agradeço e que depois, a quem depois terá uma intervenção de, digamos, de comentário e de dinâmica da sessão, e a Paula Cunha. A Paula Cunha é muito grato tê-la aqui, é membro do Conselho de Administração da Sociedade Portuguesa de Autores e é claramente um rosto amigo e um rosto de defesa da cultura e dos laços de colaboração também na Sociedade Portuguesa de Autores com as outras sociedades de autores de língua portuguesa e, portanto, também em ela pedimos que estivesse e que nos ajudasse a lançar pistas e a comentar aquilo que vamos ouvir e, sobretudo, como digo, a lançar pistas. Isto será claramente um repto para a Forges e para a agenda daquilo que quer fazer no próximo ano. Os autores, digamos, muito grato tê-los aqui. Nós vamos pedir a cada um que reflita, cante, enfim, faça o que muito bem entender no sentido de marcar a sua presença, e são 4 autores que dispensam apresentações, embora todos eles, eu diria, com vontade de os conhecer muito melhor do que aquilo que vamos ter oportunidade. Alguns já conhecemos, eu pelo menos, mas sempre a todos com vontade de conhecer melhor. Estou a falar do Jorge Paixão da Costa. As perspectivas vão ser, no fundo aqui vão ser presenças de autores com percursos e perspectivas diferentes. Eu não quero, digamos, ter a pretensão de que estou a enquadrar cada um, mas claramente o Jorge Paixão da Costa é um nome, um autor muito associado ao cinema, que já nos confrontou e interpelou através de produções variadíssimas em termos de televisão, etc., mas que é também um docente do ensino superior e, portanto, isto dá-lhe, digamos eu, sem o querer condicionar, mas dá-lhe de facto um olhar muito particular, que não sei se será por aqui que seguirá ou não, mas é claramente o Jorge, é este Jorge que vai estar connosco e a quem começará de alguma forma. Depois temos o Fernando Araújo, o Yami, eu antes de passar o Fernando Araújo, o Yami, que é no fundo um produtor, compositor, intérprete, escritor de canções, que é angolano, e a quem também vou passar, e que eu penso que nos vai interpelar de uma forma diferente, não é? Porque nos vai interpelar, espero eu, com ritmo e com música. Temos a seguir, será o Rui Filipe, que no fundo pianista, compositor, produtor, e que com um percurso muito rico, entre outros cruzamentos, também ligado à lusofonia no mundo e muito concretamente ao Oriente, e portanto é, digamos, uma perspectiva também muito diferente, quer em termos com prémios de música e outros, e que portanto nos irá também aqui no seu espaço interpelar. E finalmente temos o José Carlos,
o Zé Carlos Barros, que é um romancista e poeta, é um arquiteto paisagista, é um vencedor muito na moda agora, e muito em concreto, vencedor do Prémio Leia deste ano, 2021, com o romance As Pessoas Invisíveis. É uma pessoa que vai-nos, não sei o que é que irá fazer, portanto pode ler muito daquilo que é a sua poesia, mas como pode seguramente nos ajudar a refletir. Eu alguns conheço pessoalmente, outros não. O Zé Carlos Barros, tive o privilégio de estar com ele no Parlamento e de o conhecer aí e de saber que é de facto um autor muito presente nos diferentes papéis. Ele consegue fazer jus ao ser autor, e foi para mim um privilégio estar com ele, e é um privilégio, será sempre um privilégio cruzar-me na vida. Eu, enfim, se me permitem, não sei se penso que o melhor agora é passar aos autores, e passar aos autores é pedir ao Jorge Paixão da Costa, que tem uma limitação e provavelmente, portanto, terá que sair da sessão por um compromisso, enfim, e portanto seguramente terá que sair, mas não antes de concluir a sua presença, e esperemos que esteja connosco o maior tempo possível. Ao Jorge Paixão da Costa, passar-lhe a palavra. É de facto alguém que no cinema e na televisão, como realizador, argumentista, nos cruzou a todos, a mim cruzou, tenho bem presentes algumas das obras e das vivências que me fez ter, mas é também claramente um membro da Sociedade Portuguesa de Autores, e conselheiro no Conselho de Opinião de Serviço Público, e é de facto uma pessoa que eu tenho a certeza que depois desta iniciativa teremos que criar a oportunidade de nos conhecer, e em termos de forças, de poder ajudar-nos a fazer melhor o nosso papel. Eu, entretanto, não o fiz no início, mas aproveitaria para dizer que esta sessão é gravada e, portanto, naturalmente que peço a todos a autorização, ou pelo menos agora formalmente, explicitamente, para a gravação da sessão, e se ninguém tiver nada a opor, então continuamos, e passava a palavra ao Jorge. Jorge. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer à professora doutora Margarida Mano a gentileza de me convidar para usar da palavra neste dia tão importante como é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, e agradecer a todos os outros presentes por me ouvirem. Aquilo que eu tenho para dizer, não sei se é particularmente interessante, mas tem a ver exatamente com a língua portuguesa e com a minha docência. Eu sou fundador do curso de cinema da Universidade Lusófona, onde antes dava aulas em Ciências da Comunicação, e quando se decidiu fazer o curso de cinema, convidaram-me para eu ser um dos fundadores, coisa que aceitei, e tenho, portanto, há 22 anos que sou coordenador de algumas cadeiras, nomeadamente algumas cadeiras de escrita, quer de escrita de guião, quer de escrita de projeto, onde a língua portuguesa tem sido mais ou menos manipulada e mais ou menos evolutiva. Em primeiro lugar, eu gostava de chamar a atenção para um dos grandes momentos disruptivos do uso da língua portuguesa num curso de cinema e nos alunos, foi justamente com Bolonha. Porque com Bolonha nós passámos de 4 anos, de licenciaturas de 4 anos, para licenciaturas de 3 anos, e quem sofreu mais foram exatamente as cadeiras onde a língua portuguesa era efetivamente a base estruturante. Ao mesmo tempo, com Bolonha, nós obrigámos a adaptar um curso de 4 anos para um curso de 3, distribuindo por 3 anos, o primeiro ano, o ano do contacto, o segundo, o do conhecimento e exposição técnica, e finalmente o terceiro, da exploração criativa. Isto é, todos estes anos,
que estavam sob os auspícios destes itens, estavam extremamente dependentes do uso da língua e da importância da língua. Não só a falada, como a do pensamento. E o que acontece é que, com Bolonha, houve, e como a Bolonha foi um movimento europeu, imediatamente começaram a entrar no curso de cinema alunos estrangeiros. Sendo que a língua portuguesa, não deixando de ser a língua mais importante, de certa forma deixou de ser a língua. Porque a partir daí nós começámos a ter alunos dos mais variados países europeus, e não só. Foi a partir daí que nós fizemos consórcios com outras universidades. Foi a partir daí que o nosso coordenador passou a ser o presidente da JEC, que é a Organização de Escolas de Cinema Europeia, e que passámos a ser membros da SELECT, isto é, internacionalizámos o curso. E ao internacionalizar o curso, a língua inglesa imediatamente veio para si. Logo a seguir, há um outro momento muito disruptivo, que é o momento do digital, portanto, ano 2000, ano 2006, onde o lado técnico, onde a eletrónica e todo o lado técnico e tecnológico passou a ter uma importância maior, e os alunos que trabalhavam com imagens e sons, graças a esses aparelhos, pensaram que, eventualmente, a língua já não era tão importante assim. Portanto, pensar numa língua já não era tão importante assim. E é por isso que é nessa altura que eu noto uma coisa absolutamente fantástica, que, apesar do cinema português e das séries portuguesas, da ficção portuguesa em geral, ser muito popular e ser muito vista, e, portanto, fazer todo o sentido ser uma referência para esses alunos, eu começo-me a perceber que, por causa do digital e com Bolonha, os meus alunos começam a ter como referências filmes americanos. E cada vez que querem dizer como é que vão fazer um filme português, explicam-me como é que vão fazer a partir de um filme americano. Isso é uma coisa que me entristece. Porque aí eu percebo imediatamente que a língua e a maneira de pensar a língua, para não falar já da quantidade de anglicismos que é empregue por tudo e por nada, que vem com a digitalização e com a informática, mas também vem com o mindset, também vem com a maneira de pensar. E, portanto, eu sinto de repente, com grande pena minha, que os meus alunos evoluíram de uma forma que cada vez pensam menos em português. E isso é uma coisa que me preocupa e particularmente gostava que fosse refletido durante este dia, que é um dia tão importante para a nossa língua, que é... Eu não faço a mínima ideia como travar este movimento inevitável desta maneira de pensar, porque o lado tecnológico não desarma, avança cada vez mais e cada vez afasta mais as pessoas da linguagem. Pelo menos da língua portuguesa. A linguagem, obviamente, a comunicação continua, mas a maneira de comunicar, parece que a língua já não tem assim tanta importância. Em que língua é que comunicamos? Tenho feito um grande esforço para convencer os meus alunos, estudantes, a refletirem em português. E uma das coisas que pedi foi exatamente isso, foi que, por favor, quando tiverem uma ideia sobre uma imagem para um filme, não lhe chamem mood board e não me venham como exemplo com um filme americano. Chamem-lhe um táxi, chamem o que quiserem, mas não comecem a utilizar essas línguas inglesas e a mostrar-me filmes americanos, por duas razões. Porque o inglês não é a língua em que vocês vão fazer o filme, e o filme é um filme português, não é um filme americano. E, portanto, é com grande pena minha que vocês não usem a cinematografia portuguesa e a ficção portuguesa, que é bastante boa. A nossa ficção televisiva é muito boa para os meios que nós temos. Nós temos imenso talento em Portugal. E, felizmente, outra coisa que me entristece um bocadinho também, porque depois os meus alunos dizem: professor, mas aquela série da Netflix portuguesa, os atores falam espanhol,
Eu digo, está bem, mas falam espanhol por razões económicas, porque os espanhóis são ricos e puseram todos a falar espanhol, mas eles na realidade são portugueses e são personagens portuguesas. Não deveriam falar em castelhano, deveriam falar em português. E nessa altura eu penso que a língua portuguesa sofre um pequeno recuo. E esse recuo manifesta-se também no raciocínio, na imaginação e na criatividade. E pronto, eu queria, não era a minha ideia trazer aqui hoje um manifesto, de maneira nenhuma, mas apenas um alerta. Mais uma vez, muito obrigado por a forma como fui recebido, pelo convite que muito me honra, e queria agradecer à Forges, obviamente, terem-me dado esta oportunidade de expor esta minha inquietação. Muito obrigado. Não, nós é que agradecemos. A Forges tem digamos, uma perspectiva de rede muito, muito rica e muito aberta, rica, obviamente, enfim, é obviamente um adjetivo que eu coloco, e como Presidente da Forges, se calhar, não vão-me perdoar que eu coloco, mas neste sentido, de facto, como a língua portuguesa a aproximar povos e culturas muito fortes e que naturalmente que passam por todos os espaços, quer do continente, quer no Brasil, quer em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde, em São Tomé, na Guiné, e naturalmente também em Timor e em Macau, e de facto é um diálogo, digamos, é um instrumento de cultura e também de diálogo que nos une e que nos permite uma colaboração diferente, naturalmente, daquela que fazemos numa colaboração também comum entre as instituições de ensino superior aos vários níveis de ensino e de investigação, mas com colegas de outras línguas, e portanto é este espaço aberto, que é um espaço nós temos consciência que é um espaço em que somos muito interpelados, até por um lado pela necessidade no mundo global de ter noutras línguas pontos de referência e de abertura e de contacto, digamos, a instituições congêneres e a pessoas académicos ou universitários ou do ensino superior, politécnico ou universitário, instituições de ensino superior, de ponto de diálogo com outras línguas, falou no castelhano, no inglês, enfim, o inglês quase como língua franca, mas claramente este traço distintivo é o traço que está na Forges desde o início da língua portuguesa e que nos interpela e que eu acho que obriga digamos, um aprofundar de reflexões em que estes contributos são absolutamente essenciais, e eu passava precisamente já a seguir ao Yami, ao Lelela, o Fernando Araújo, a pessoa Fernando Araújo, e o Yami artista, um multi-instrumentista, produtor, compositor, intérprete e escritor, que de alguma forma, pela sua natureza exótica, como dizia na nota curricular, mas também uma mentalidade muito aberta ao mundo, não é? Angolano, nos vai interpelar, presumo eu, porque foi esse, digamos, o repto que nos fez, com a sua música. E, sim. Portanto, Yami tem a palavra. Então, pronto, perante estas cabeças tão iluminadas quanto as vossas e os vossos corações abertos ao mundo, é maravilhoso ouvir-vos falar. Fiquei apaixonado pelo professor Jorge Paixão, perdoa-me a redundância, é maravilhoso ouvi-lo. Eu, como sou parco em palavras, mexo melhor nos sons, na sonoplastia, vou cantar uma canção para vocês, se me permitem. Acho que essa canção resume muito bem esta minha mestiçagem, este meu café com leite. Já agora quero só deixar a nota que eu, na realidade, doutora Margarida, eu não sei se sou um angolano do mundo ou se sou um português do mundo. Nunca percebi muito bem, porque eu sou filho de pai minhoto, ali de Braga, terras do Douro, e de mãe angolana, do Uís, bem lá do interior. Eu nasci em Luanda, vim muito pequenino aqui para Portugal,
onde fiz amigos, constituí família. Depois, desde muito cedo, eu comecei, entrei nesta vida e depois de tomar gosto de me cruzar com gentes de outros hemisférios, de outras cores, e que foi fantástico. E já comecei cá dentro, nomeadamente pelo meu querido amigo e irmão Rui Reis, porque é um cidadão do mundo. Logo desde cedo eu também percebi isso, que o Rui era um cidadão do mundo. E desde já quero agradecer aos meus interlocutores e as minhas soluções aquosas hoje, que explicam a minha presença aqui, que é a doutora Paula Cunha e ao meu querido irmão Rui Reis. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Vou então cantar-vos uma canção, vou-me deixar de palavras e vou cantar-vos uma canção em que explica muito bem esta minha mestiçagem e este meu coração aberto para o mundo. Eu nasci em 1969, no dia em que o homem chegou à Lua. Eu cheguei à Terra, 20 de julho de 1969. O Atlas pelo menos diz isso, é que o homem chegou à Lua. A única certeza que eu tenho é que eu cheguei à Terra. E portanto, vou-vos cantar uma canção que eu tomei como minha há muitos anos atrás, quando descobri esta maravilhosa poetisa angolana, chamada Alda Lara, médica, que infelizmente partiu muito cedo, só nos deixou um livro, e eu desde muito novo li esse livro, e ainda mais apaixonado pela escrita da Alda Lara e pela pessoa que eu descobri nas palavras, mais apaixonado eu fiquei quando o meu querido amigo Paulo de Carvalho, magistralmente, compôs uma canção para um poema que estava nesse livro. Claro que ele fez só de um prelúdiozinho, chama-se Mãe Negra, eu penso que muitos de vocês conhecem. Eu tomei-a por mim, minha canção, porque é uma canção em que descreve esse poema, especificamente, descreve de uma forma muito, muito bonita, muito romanceada, a linda cidade de Luanda nessa altura, ou Angola em geral, nessa altura, dos anos 60, que é a Angola que eu trago no coração ainda, até hoje. Portanto, vou cantar para vocês, abram o vosso coração, o meu já está aberto para vocês. Vou só tirar isto, sim? Espero que chegue em boas condições aí. Muito obrigada. La 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 ya la 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 ya la 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 ya la ya. Pela estrada desce a noite, Mãe Negra desce com ela. Pela estrada desce a noite, Mãe Negra desce com ela. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra não sabe nada. Nem buganvílias vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra não sabe nada. Mãe
voz de vento, voz de silêncio batendo nas folhas do cajueiro, ai, nas folhas do cajueiro. Tem voz de noite descendo, de mansinho pela estrada. Tem voz de noite descendo, de mansinho pela estrada. Mãe negra não sabe nada. 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 Muito obrigado, Yami. Sem palavras, sem palavras. Espero que tenha chegado em boas condições até vocês. Chegou. Excelentes condições. Sem comentário, sem nada mais, e com um agradecimento, mas vamos continuar aqui à volta deste ecrã. Eu passava então ao Rui Filipe. O Rui Filipe, que, como já foi dito, é um cidadão do mundo, não é? E que, como também, enfim, somos interpelados pela nota curricular que foi disponibilizada, mas é de facto um músico, um diretor musical, alguém que cruzou a Eurovisão, mas cruzou também a música erudita e prémios de música erudita, como referi, mas também com o documentário da lusofonia no mundo, para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, agora este ano, o ano passado, perdão, em presença, e portanto está em Mérida, não é? Pronto para, para outras leads. Portanto, Rui, o espaço é seu, somos todos ouvidos. Muito obrigado. É uma honra poder participar. Eu não posso começar sem deixar de agradecer ao Yami este momento, porque me arrepiou totalmente. E a arte tem este papel, abrir as portas ao mundo, mesmo que seja um idioma diferente, mas é um orgulho ser em português, naturalmente. E uma vez mais, pronto, gostava de agradecer então a oportunidade de estar aqui. E muitas das coisas que referenciou, eu tenho que agradecer à doutora Paula Cunha, que também está presente, que também abriu portas para poder colaborar com iniciativas que penso que foram iniciativas das quais eu aprendi muito e estou muito grato. Então, é-me difícil pensar em cultura porque pediram para falar sobre a intervenção da arte na cultura, mas é difícil pensar em cultura sem me lembrar das palavras do Agostinho da Silva, dos 4 pilares da cultura, cujos 4 pilares seriam comer decente, vestir confortável, habitar seguro e pensar livre. E eu cito isto porque, uma vez numa conferência, eu vou muito para Macau, para a China em geral, mas mais Macau e Hong Kong, estive numa conferência em que os 4 pilares da cultura, 3 eram os mesmos. 3 eram os mesmos. E só havia um que mudava, que era o pensar livre. Eles trocaram por transportes. Ou seja, o que eu quero dizer é aqui, bom, vamos enquadrar a cultura, não é, enquanto o espaço onde a arte se move. E eu, trabalhando com outros países, nomeadamente a China, com quem tenho um contrato com uma produtora chinesa há 8 anos, então eu deparo-me com algumas situações em que eu tenho que enquadrar a arte numa expectativa de vida, de hábitos de vida, que são os hábitos, é a cultura, não é? Em que eu tenho que pensar muito bem como é que eu vou referenciá-la para que bata certo e seja bem entendida. Porque muitas vezes eu tomo um sim para mim, mas para eles é não.
porque culturalmente eles não podem dizer que não a certas coisas, e que para mim é fácil dizer isso, e fica oculto uma linguagem. A língua é a minha pátria, sem dúvida, e eu viajo com a minha pátria, portanto, com essa cultura que Bernardo Soares, no livro do Desassossego, trouxe, essa frase tão bonita, e pronto. Outras vezes eu tenho dificuldades que a língua não consegue, portanto, transcender, e aliás a arte também tem o papel da transcendência, já agora, penso eu, de nos fazer transcender, mas colaborando com pessoas que não usam a mesma língua, haverá sempre recursos, porque somos seres humanos com emoções, com sentimentos, com gestos, não é? E dentro do plano da lusofonia sempre foi muito fácil trabalhar, obviamente, com o Brasil, com a África e com os falantes do Oriente, falantes de português do Oriente. Mas quando não há essa facilidade, enfim, temos que buscar outros recursos de referências próprias. Eu, por exemplo, dou-vos exemplos muito simples e que são muito curiosos. Se eu chegar à China e disser eu chamo-me Rui, tenho um problema, porque para eles isto é medo, ficam assustados. Eu tenho que pôr o dedo no nariz, porque aqui está a personalidade. É um pequeno exemplo, pronto, dos gestos de comunicação, não é? Porque nós comunicamos com o corpo, não é? A música faz com o corpo. Agora, a música está presente em todas as áreas, eu diria, das manifestações sociais, culturais e de ócio da sociedade. Ou seja, vamos ver, Jorge Paixão da Costa trabalha em cinema, a música está no cinema, está no bailado, na dança, está nos videojogos, está na televisão, está na rádio, está na ópera, está no telejornal, para abrir e fechar o telejornal, inclusive nos separadores entre notícias, para causar sensação, para causar mais excitação, mais expectativa. Até na sonda da NASA, uma vez que o Nandinho também falou, o Nandinho não, o nome que eu lhe chamava carinhosamente quando éramos mais pequenos, o Yami falava que nasceu no dia qual foi a lua. Até na sonda da NASA enviam música, caso tenhamos vizinhos, não é? Portanto, a música é muito permeável, digamos. Eu ontem estava em Mérida, eu estou em Lisboa já agora, fiz a viagem para Lisboa e já estou em Lisboa, acabado de chegar, mas estive ontem em Mérida a atuar na Feira do Livro. E aqui também gostava de cruzar um pouco a cultura com as artes. Eu estava a tocar, portanto, em Mérida, em frente ao Templo de Diana, património histórico romano, que é muito parecido ao nosso de Évora. Aliás, faz parte da Via da Prata, que ia até Roma, não é? E os romanos diziam que um dia, quando se jubilassem, iam para um paraíso, e esses paraísos é onde tem estes templos de Diana para proteger, então eles iam se reformar nestes sítios paradisíacos, nomeadamente Cáceres, Mérida, e estes pontos de passagem da Via da Prata. E isto para dizer o quê? O projeto com que eu fui tocar chama-se La Barca, que é um projeto com uma cantora espanhola e um pianista português, que sou eu. Então, La Barca está inspirado num dos livros de Saramago que se chama A Jangada de Pedra. Nós não conseguimos pôr a Jangada de Pedra por questões autorais e alterámos para La Barca. La Barca. Ainda pensamos em pôr Balsa de Piedra, que é, como o título é em Espanha, portanto, dado da tradução, e representava, digamos que um senhor de cultura muito importante, José Saramago, que vivia em Espanha também, que fazia este transporte da língua e da cultura portuguesa também para a Espanha. E dou-me conta que estou numa feira do livro, a tocar com o projeto La Barca, inspirado num autor de livros português que também estava em Espanha. Ou seja, a cultura transcende e vai para sítios que não podemos prever. Eu jamais poderia prever estar a trabalhar, nomeadamente, com a China. E aproveito, como o tempo é muito curto, se calhar estou a cavalgar muito, mas aproveito para passar alguma experiência que gostaria que vos iluminasse ou que desse algum ânimo, porque eu faço isto por paixão, por amor, e acho que isso é o mais importante, é fazermos as coisas com essa paixão, porque gostamos e que gostamos de contagiar os outros com reciclar a nossa forma de viver de uma forma sustentável. Então, estava eu dizendo que através da SPA fizemos um projeto também muito interessante, que foi, nós temos a ideia que Macau é um Macau de presença portuguesa, digamos que
está lá realmente, mas a língua lá não é muito falada, em boa verdade. Existe, os chineses vivem um pouco no seu espaço, os portugueses vivem noutro, e nos 8 anos que eu lá estou, apercebi-me que não há propriamente, digamos que uma construção de baixo para cima. Há o aproveitar uma cultura ou outra e ver o que é que fazemos em conjunto. Macau é um sítio que faz muito dinheiro, enfim, por causa dos casinos principalmente, mas também é neste momento um ponto de interesse muito grande para a China, porque é a porta de entrada na Europa. Eles tinham 2, Hong Kong e Macau, para entrar na Europa. Como a Inglaterra, enfim, quis se afastar da Europa, pelo Brexit, a única porta de entrada é Portugal, através de Macau, que é uma porta que eles muito usam. Mas voltando à perspectiva de que eu percebi que através da arte, ou no meu caso da música, não havia realmente uma construção de baixo para cima, de escuta, principalmente. De escuta porque, digamos que essa transferência cultural, ou essa partilha cultural, tem que ser em escuta, não é? Em escuta de entender realmente, profundamente, o que é que o outro tem a dizer. E então, portanto, com a SPA e com a Sociedade de Autores de Macau, fez um projeto que eu acho interessante, muito interessante partilhar, que foi convidar um compositor chinês e convidar um autor, um letrista português, e vice-versa, e que tinham que trabalhar juntos. Ou seja, eles tinham que se escutar no mais profundo da sua capacidade de se sentarem, não é? E no seu silêncio pensarem naquilo que o outro estava a trazer. Imaginemos, este vai pôr letra na música que este fez. Não é? Aqui vão uma série de referências rítmicas, melódicas, de cultura, enfim, de aforismos, que ele vai ter que perceber para encaixar-se. Ele vai ter mesmo que ouvir. E então daí resultou um álbum, primeiro, aliás, estamos a trabalhar já no segundo álbum, um primeiro álbum, que foi essa reflexão entre, de facto, há um passado, há uma herança de um passado de 500 anos, não é? Vivemos juntos, mas culturalmente convidava-se um cantor para participar, mas não se fazia desde o zero, não é? Não iam os dois para a cozinha pôr os temperos todos, de certa forma, não é? E pronto, este é um dos exemplos, talvez, de experiências que a mim me aprazem muito fazer na música, que é trabalhar interdisciplinarmente com a arte, não é? E puxando a si os valores culturais, os valores, os padrões dos hábitos, da existência, das referências. Bom, muito obrigado, Rui. Muito obrigado, Rui. Eu acho que nós estaríamos aqui a ouvir, eu estou a tentar gerir o tempo, a questão de facto do contributo da língua para a cultura, não é? E para a cultura e para a civilização do mundo, que foi de resto digamos, um dos fundamentos da criação deste Dia Mundial, não é? É de facto algo extremamente importante e que está no ADN da Forges, enquanto ponto de união e de colaboração, não é? De diálogo. É de facto, é preciso escutar e é preciso construir em conjunto, mesmo com a mesma língua, construir em conjunto os diálogos das realidades e das culturas dos nossos países, e portanto com outras línguas também. Esse é um desafio que está... Eu agradeço muito, eu pedi ao José Carlos Barros para seguir e depois eventualmente ainda temos tempo de conversar um bocadinho, mas não sem um comentário da Paula Cunha e do Marcelo. José Carlos Barros, eu não sei, mas no meio disto tudo a responsabilidade das instituições de ensino superior neste mundo, neste Dia Mundial da Língua, para um autor, e um autor que és tu, neste caso, o que é que nos dizes? Bem, muito boa tarde. Quero agradecer o convite para estar aqui, que me honra muito neste dia de celebração da língua portuguesa, e cumprimento todos os parceiros desta sessão. Eu gostaria de começar por lembrar o óbvio, que não sou académico e que, portanto, não tenho senão percepções do que se passa nos estabelecimentos de ensino superior. E, portanto, há até algum atrevimento da minha parte de me atrever aqui a dizer, enfim, trazer o meu entendimento sobre alguns aspectos, nomeadamente sobre aquilo que eu penso que é a importância dos livros, da literatura, nas instituições de ensino superior, para os estudantes, que livros é que deveriam ler-se, enfim.
invoco essencialmente a minha experiência pessoal. E eu não sei se mudou muito desde o tempo em que eu era estudante, admito que sim, muitas coisas mudaram, mas há coisas que parecem ter uma resistência muito grande à mudança e, portanto, não sei se neste caso mudou. E, portanto, eu gostaria de lembrar que isto deve ser comum, eventualmente, a outras pessoas, que durante a minha frequência na universidade, e, portanto, não sendo, enfim, curso de literatura, senão seria, obviamente, diferente, mas que durante toda a minha frequência na universidade não tive contacto com nenhum livro de ficção. Não tive contacto com a literatura. Era como se a literatura não existisse. Um único romance, um único livro de contos, um livro de poesia. Eu fiz um curso superior e todos os livros que me foram recomendados não passavam dos livros técnicos para a minha formação. Portanto, nutrição animal, por exemplo, ou elementos de análise fisiográfica. Mas cá poesia ou literatura, não, nada. Portanto, eu não posso deixar de achar um pouco estranho que no meu tempo antes de Bolonha, falou só um bocado de Bolonha, andei 5 anos na universidade e num curso de 5 anos nunca se falou de literatura. Eu penso que muitos colegas meus passaram a universidade sem ler um livro de poesia, sem ler um livro de ficção. Quer dizer, isso acho que era até, enfim, relativamente frequente. Já agora, invocando a minha questão pessoal, no meu caso até era mais estranho porque eu fui para Évora, fui estudar para a Universidade de Évora por causa de um livro e de uma pessoa. Eu que andava nas ciências, quando provavelmente naquela altura preferia tirar um curso na área das letras, mas estava em ciências, não me apetecia ir para uma engenharia, para física, para química, e de repente descobri 2 coisas espantosas, que se fosse para Évora poderia ser aluno do professor Ribeiro Teles, que era uma coisa que me agradaria imenso e que acabei por cumprir esse desígnio de ser aluno do Ribeiro Teles, e iria para a cidade da aparição do livro do Virgílio Ferreira. Um livro que eu lera há relativamente pouco tempo e que me tocara tanto nessa em inquietude e em sobressalto, aquele livro que nos dá essa descoberta terrível de que se calhar estamos sozinhos no mundo, onde não existe nada além de nós mesmos, não? Um mundo onde não existe céu, nem inferno, nem redenção, e portanto que nos confronta com essa descoberta de nós mesmos. E portanto eu fui parar a essa cidade branca, luminosa, por causa de um livro, e portanto vê-se como um livro pode mudar o destino de uma pessoa, para o bem e para o mal. O rumo da minha vida seria outro se não tivesse lido a aparição. E é curioso já agora que eu estava sentado em algumas salas da universidade, que no romance era ainda o liceu, e estava em algumas salas onde eu descobri, porque bastava perceber qual era a descrição dessa sala a partir da janela e do que se via, estávamos em salas onde se passava alguns episódios da aparição do livro do Virgílio Ferreira, mas ali a literatura não entrava, nunca entrou. Eu acho isto, enfim, terrível por várias razões. Primeiro, por causa, desde logo, da língua portuguesa. Eu acho que quem estuda, e um estudante, seja de agricultura, seja de ciências sociais, seja do que for, é fundamental que conheça a sua língua, e a sua língua conhece-se essencialmente lendo os autores dessa língua, mas também por essa questão que me parece mais ou menos óbvia também, de que a literatura nos alarga enfim, os limites do entendimento que temos do mundo. E, portanto, quer dizer, parece-me que, eu espero que tenha mudado muito, mas se não mudou, devia mudar. Ou seja, é preciso que a literatura entre nas instituições de ensino superior, não apenas nos cursos de literatura. Isso é outra coisa. Os clássicos, obviamente, onde os grandes temas, como se calhar são 3 ou 4, a morte, o amor, o poder, enfim, emergem com essa força que sabemos, mas gostaria de realçar e de valorizar também a importância
de ler autores contemporâneos, autores que vivem ao nosso lado, que vivem o mesmo tempo que nós vivemos, porque os autores contemporâneos escrevem sobre o seu tempo, mesmo quando escrevem sobre um tempo mais antigo. Eu permitia-me, mais uma vez, trazer o meu caso pessoal. Acaba de ser editado um livro meu, a que no início fez referência, em que em grande parte é um olhar sobre o Estado Novo, Portugal do Estado Novo, esse arco temporal que vai de 1933 a 1974, mas, na verdade, eu apenas estou a olhar para trás para perceber melhor o tempo em que estou. Porque apesar de ser um livro sobre um tempo anterior, é sobre o meu tempo que eu quero refletir e que eu quero testemunhar. E, portanto, enfim, para concluir, porque eu gostaria já agora de acabar com a leitura aqui de um excerto do livro, eu diria que os autores contemporâneos, ao refletir sobre o seu tempo, ao fazer as grandes perguntas sobre o seu tempo, alargam de facto esse nosso entendimento do mundo, porque nos obrigam a refletir sobre ele. Por outro lado, a ficção, penso eu, ocupa espaços complementares, quer dizer, daquilo que é a própria produção científica, ou seja, falemos da história, por exemplo, que vive da explicação dos acontecimentos através dos factos, das fontes. A literatura ocupa esse espaço complementar, às vezes espaços deixados vazios pela história. A ficção tem essa prerrogativa da especulação, de fazer as perguntas que quiser e de procurar dar as respostas que quiser, de desfazer os brinquedos para ver como é que aquilo funciona e quais são os mecanismos que eu posso fazer. E, portanto, para terminar, eu acho que há uma dimensão na literatura, e nomeadamente na literatura contemporânea, e nomeadamente nos livros dos autores contemporâneos, que não pode ser desperdiçada e que pelas instituições de ensino superior e que eu penso que se fosse desperdiçada, algo estaria a falhar nessa missão das instituições de ensino superior. Eu, se tiver tempo, então, leio só um pequeno excerto de um livro meu que acaba de ser editado, que é As Pessoas Invisíveis. Por exemplo, aqui este início de capítulo. Estamos quase sempre disponíveis para compreender o oculto e acreditar nos milagres. Mas a verdade baralha-nos as contas e institui um espaço anómalo de perturbação. É como se fosse difícil o confronto com as realidades concretas e acreditássemos apenas no que queremos ver. Luciano desvalorizar o incidente e atribuir ao desmaio a uma baixa súbita de tensão ao esófago provocada pelo riso, porque Xavier não tinha poderes para tanto. E que tivesse, que não tinha, mas que tivesse. Para Luciano era evidente que a verdade não levaria a lado nenhum, como nunca levou, nas praças, nos parlamentos, nos confessionários, nos terreiros dos negócios de gado. As coisas não se faziam assim. A mensagem da Santinha devia, portanto, continuar a basear-se na manipulação dos factos. Ela era o isco, e o isco é que engana, e não o pescador que tem a cana. Obrigado. Muitíssimo obrigado, Zé Carlos. Eu passo diretamente para o Marcelo e para a Paula Cunha. Entre vós, digamos, têm o espaço, acho que não há palavras para agradecer a todos que estiveram, mas Marcelo, Paula, queres falar tu? Marcelo, como entre os dois? Posso só fazer, Margarida, obrigada, eu estou de coração cheio, não é? É que eu acho que estamos todos a assistir aqui e depois aqueles que terão o privilégio de ouvir mais tarde e de ver, ficamos de coração cheio, não tenho palavras, enfim, conheço as pessoas que estão aqui, não esperava outra coisa, mas é sempre uma novidade e é sempre uma alegria renovada e é sempre um gosto diferente. E de facto isto prova bem a importância que a cultura tem e que o papel que a cultura tem em termos gerais deve ter cada vez mais nos territórios educativos. Eu vou deixar esta questão, enfim, mais para o Marcelo, embora também gostasse de falar um bocadinho sobre isto, mas não há tempo. Portanto, queria só deixar aqui 2 ou 3 apontamentos porque suscitaram estas intervenções. Todas elas, não vou referir-me ao Jorge, que já cá não está, porque tinha aqui 2 ou 3 interpelações para fazer, mas depois teremos a oportunidade, até porque ele ontem também ele assim como o Rui Filipe, foram eleitos para a direção da SPA, portanto é um contacto mais direto. Mas
Rui, o Rui recordou aqui uma experiência muito interessante. Eu só vou chamar isto porque é de facto marcante a experiência que nós fizemos de articulação entre a cultura portuguesa, chamemos-lhe assim, os autores portugueses e autores chineses. E foi a primeira vez no mundo que se saiba, pelo menos foi o que nos foi sendo transmitido por todas as sociedades que conhecemos, que foi a primeira vez em que se fez efetivamente uma cooperação, que não é eu faço a letra e tu fazes a música, mas é vamos ambos em conjunto ouvir-nos. O Rui usou esta expressão muito interessante, que é ouvir, e esta capacidade de audição, de escuta, e de uma escuta ativa que a cultura pode ajudar a que o estudante também possa ter e possa desenvolver, e com isso ser cada vez mais o melhor profissional, o melhor cidadão, enfim, desde logo o melhor aluno, não é? Eu depois, quando acabar, eu aprendi em Macau com o Rui Filipe a mais bonita descrição da palavra saudade, que depois, quando terminava, lhe pedi para eu dizer, porque gostava de partilhar convosco, que é lindíssimo. Portanto, eu de facto acho que a cultura, enfim, as intervenções deles, o Yami, encheu-nos o coração, ficámos todos de coração cheio, e agora o Zé Carlos remata de facto com esta sua obra, que eu já lhe dei os parabéns ao início, e prova bem a importância que de facto as diversas autorias, e eu pegava agora nesta questão que o Zé Carlos referiu, que é no tempo em que ele se licenciou não havia livros de ficção, e que é muito importante os livros de ficção. É verdade. Mas também é muito importante que os alunos sejam levados e sejam estimulados a ver exposições, por exemplo, a ver arte visual. Eu diria, com alguma provocação, se calhar é-se melhor arquiteto se conhecer Da Vinci, se perceber o que é que Da Vinci pensou, criou, trabalhou, como é que desenvolveu o seu raciocínio, por exemplo. E, portanto, há aqui uma articulação entre os conteúdos criativos em termos globais e depois os percursos formativos, os percursos educativos e os percursos de saída, que podem ser melhorados quanto melhor forem realmente estas articulações e estas participações e este apelo que as diversas áreas criativas podem dar. A música e a matemática têm uma relação íntima. Temos aqui aliás, temos aqui dois compositores, mas a música é matemática também. Isto pode parecer um bocadinho estranho, mas está provado. Portanto, se calhar no ensino também pode ter aqui, enfim, um papel importante. E, portanto, isto é só para dizer que, de facto, ajudar a pensar a música, a literatura, as diversas artes criativas podem ajudar a pensar. E o que é que nós queremos dos nossos alunos, em termos globais? O que é que nós queremos dos territórios educativos? Nós queremos gerar e ajudar que cada vez mais as pessoas pensem melhor e que saibam refletir e que aprendam a refletir. E, de facto, a atividade criativa, seja através da produção, seja através da mera fruição, que é ler um livro, que não seja meramente um livro técnico, que é visitar uma exposição, que é ver um filme, ajuda bastante neste processo de saída. Machado de Assis dizia, agora é uma provocação para o Marcelo, Machado de Assis dizia que há filósofos que na realidade e em suma são tenores desempregados. Portanto, esta relação entre um tenor desempregado e um filósofo que eu achei maravilhosa, mas de facto o grande Machado de Assis, que eu amo, como se diz no Brasil, amo de paixão, e de facto um dos grandes nomes que nós temos da nossa literatura dizia isto, que eu acho muito importante. Bom, não vou passar a palavra ao Marcelo, não sei, antes só, enfim, dar aqui uma nota final, que é lembrar o seguinte, o também grande Vítor Hugo, que foi o homem que promoveu, criou, digamos, a convenção que deu origem aos direitos de autor. Vítor Hugo, em 1848, salvo erro, assim, na Assembleia Constituinte Francesa, creio que em 10 de novembro de 1848, o Vítor Hugo, enfim, havia uma situação muito complicada em termos financeiros do país,
e houve um ministro que fez uma proposta que, enfim, a solução passaria pela redução do orçamento da cultura e da educação. Portanto, seriam áreas menos importantes e era preciso investir, era na guerra, enfim, e noutros domínios tradicionalmente considerados mais relevantes do ponto de vista social e sociológico. E o Vítor Hugo muito tranquilamente diz que quando uma crise atinge uma nação, a primeira coisa a fazer, a maior ajuda que se pode dar é duplicar os fundos que estão destinados à educação dos jovens e à promoção da cultura. E, portanto, eu acho que isto diz tudo em relação a esta articulação cultura e educação e a importância que eles têm depois em termos sociais. Passo para o Marcelo. Então, um bom dia a partir aqui do Brasil, dizer que é tão bom assim ouvi-los, né? Falando ou cantando, Yami, é uma beleza. E eu queria, nesse sentido, dizer que é uma honra, uma oportunidade para a qual eu agradeço a Margarida e cumprimento a Forges também por pautar a cultura como um tema fundamental para o ensino superior. Então, quero agradecer essa oportunidade, cumprimentar os colegas de Forges aqui presentes também e todos os que falaram. Veja bem, o que eu pensei em dizer é que há muitas formas, né, da integração entre os nossos países de língua portuguesa, os acordos comerciais, cooperações científicas, tecnológicas, esporte, diplomacia, mas a cultura me parece a mais bela forma, né, de aproximação. Parece que ela é a que mais visa uma partilha assim, desinteressada, então legítima, portanto, acho que ela é fundamental. Acho que foi o Rui Reis que falava dessa necessidade da liberdade, né, como importância dela para a cultura. Mas a impressão que eu tenho daqui do Brasil é que há muito que ser feito para aproximar, né, esses países, essas culturas, sobretudo de forma mais capilar, né, nas entranhas dos países. É óbvio que há parcerias, que há grandes expressões das culturas que interagem, circulam entre os países, mas isso não me parece ser uma verdade para o povo, né? Nós estamos falando aqui de um país, o Brasil, com 212 milhões desse total de falantes de língua portuguesa. Estamos praticamente no hemisfério sul, temos a pequena parcela do país no hemisfério norte, mas é uma grande parcela dos falantes de língua portuguesa que me parece que tem muito pouco contato até com ouvir outras formas de falar o português. Isso é um fato, se a gente pensar na nossa mídia, na nossa forma de comunicação. A exceção que está acontecendo no Brasil nos últimos anos é que depois que o Jorge Jesus fez sucesso como técnico no Brasil, há vários técnicos de futebol aqui portugueses e a língua, outro sotaque, o sotaque de Portugal, começa a aparecer no nosso noticiário, mas isso não foi o que eu vi nos meus 50 anos de idade. Ao mesmo tempo, eu queria falar um pouco da universidade, né? Eu vou dar um depoimento breve. Eu trabalho num campus da Universidade de Brasília, bem pequeno, fez parte de um processo muito grande de expansão das universidades no Brasil e dos institutos federais, que aqui chamamos, os politécnicos, enfim. Estamos falando de mais de 300, né, campus no país, e muitos, ou metade disso ao menos, construído nas últimas 2 décadas. E nesse campo, a gente é um campus de periferia de Brasília, e a gente posso confirmar esse distanciamento, e como disse o Jorge Paixão, uma presença muito forte, muito maior da cultura americana, da língua inglesa. Isso parece ser mais próximo do que a cultura dos demais países falantes do português. Por outro lado, eu confirmo a importância que a universidade tem em contribuir para a mudança disso tudo, né? Nesse pequeno campus, né, então, 15, 16 anos que vai fazer, nessa pequena localidade onde as pessoas não têm acesso, até porque a nossa grande mídia, como eu já disse, não permite isso, não favorece isso. Algumas pessoas foram lá falar para aquelas comunidades,
Por exemplo, o Sr. Antônio Sampaio da Nova foi candidato a presidente de Portugal, esteve nesse campus conversando conosco, como professor na área, né, de gestão universitária, a professora Margarida, tantos reitores, né, de vários países de língua portuguesa, não só de Portugal, mas Angola, Timor, Cabo Verde, Moçambique, visitaram o campus no contexto de uma conferência que organizamos da Forges em 2019. Eu vi que Simone Gontijo estava aqui presente, dividimos essa responsabilidade de organizar essa conferência. Por exemplo, Paulino Fortes, ex-presidente da Forges, ex-reitor da Universidade de Cabo Verde, foi lá, conversou, deu uma palestra, e me parece que é a primeira vez que muitas pessoas conversaram com a pessoa de Cabo Verde, ou entenderam sobre a cultura, sobre a música de Cabo Verde, a partir da presença e da fala do Paulino no campus. Enfim, Mia Couto, Boaventura de Souza Santos, são todos doutores honoris causa pelo UNB, e lá estiveram, e vão, e, enfim, a universidade. Eu fico imaginando tanto que isso está acontecendo no país, né? O papel dessas universidades de gerar esses contatos. E já indo, acabando, mas eu queria dizer, isso pode ser fortalecido, porque eu citei alguns nomes e personalidades, mas na área da cultura, só o Mia Couto, só, né, um escritor, como o José Carlos Barros falou, a gente privilegia a visão técnica e as artes, a cultura, que são fundamentais para a formação humana, ficam muitas vezes em paralelo, né, a desejar, dependendo do curso, inexistente, né? Então, a experiência do ensino superior precisa ser uma vivência cultural, uma vivência de formação humana, de ampliar os horizontes, né? Como eu já disse, a grande mídia, pelo menos no Brasil, digo isso, não favorece essa integração. Eu vou apontar um caminho concreto, que eu já disse em outros âmbitos da Foz, mas vou usar esse espaço também. A TV universitária, e aí eu tenho um amigo que é o diretor atual da TV, da UNB TV, que a gente chama aqui, e as TVs universitárias no Brasil são uma rede grande e que tem, obviamente, outras perspectivas do que a TV comercial. Me procurou outro dia sugerindo isso, mas podíamos fazer uma aproximação entre as TVs universitárias dos países de língua portuguesa e mesmo dos interessados em participar disso, seja com entrevistas, com a sua arte, enfim, vincular trabalhos, né? E aí a minha pergunta para terminar para vocês seria isso: o que pensam numa possibilidade como essa e outras, né? O que propõem para o ensino superior, as universidades, os estudos politécnicos, que possa fortalecer essa integração de países de língua portuguesa por meio da cultura? Não sei se ainda temos tempo, mas essa seria a minha pergunta, e eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Eu penso que nós tínhamos a questão da hora, não é? E muitos têm o compromisso da hora. Eu só queria, penso que obviamente todos têm a oportunidade de dizer um adeus e, portanto, de responder ao Marcelo, se assim o entenderem, ou há perguntas que devem ser formuladas não para ser respondidas, mas para se manterem vivas enquanto vamos construindo a resposta. Eu, de qualquer maneira, dava só uma oportunidade de passar pelos autores para uma despedida breve, enfim, para uma palavra, se assim o entenderem. Pediam que fossem breves precisamente porque há este compromisso, e depois concluiria. Não sei se, começando ao contrário, José Carlos Barros. Obrigado. Só para me despedir, eu também vou sair daqui para o outro lado, para falar de livros. Eu queria só dizer, então, já para fechar, que eu falei da literatura, mas não ponho a literatura acima de nenhuma das outras artes. Ou seja, falei da literatura porque acabei de publicar um livro e porque estou aqui, enfim, como autor. Eu, nesses campeonatos, acho que não podemos entrar. Não é? A música, a dança, o teatro, a literatura, a arte, de modo geral. A contemporaneidade é fundamental, porque a contemporaneidade é aquilo que está a fazer ainda, está a acontecer, e estamos já a fazer perguntas e está já a confrontar-nos, não é? Portanto, quer dizer, simultaneamente aos clássicos, e não perder de vista sempre os clássicos. A contemporaneidade é fundamental, entrar em todo lado, entrar nas universidades, entrar por todo lado, porque tem esse caráter de estar a acontecer e nos estar simultaneamente já a confrontar com aquilo que nós ainda não sabemos. Muito obrigado a todos, foi um gosto muito grande. O gosto é nosso. Rui Reis? Bom, curiosamente,
após o que foi dito, de facto é que é importante fazer a passagem da chama viva e não perpetuarmos uma celebração de cinzas. E uma cultura tem que estar viva, tem que estar ativa, de facto. E vou só então responder ao repto da doutora Paula sobre essa definição de saudade, que é a doença dos corações transplantados para terreno alheio. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar presente e colaborar convosco e de aprender tanto com todos vocês. Muito bonito, mas esta definição é uma definição de, já agora? Saudade. Não sei de quem é, apanhei no ar. Muito bem, muito bem. Isto é É lindíssimo, Margarida. Eu sei, é a definição mais bonita de saudade que eu ouvi. Muito bem. A doença dos corações transplantados em terreno alheio. Em terreno alheio. Incrível. Muito bem. Lindo, não é? Obrigada, Rui. Fernando Araújo. Muito obrigado pelo convite. Foi maravilhoso, maravilhoso mesmo, ouvir as vossas palavras e poder deixar um pouco do meu coração para vocês. Eu queria só deixar este pequeno pensamento, já que hoje estamos a falar da língua portuguesa, e hoje é o dia dela, né? Hoje e sempre, mas hoje eu penso que o Rui também partilha da mesma opinião do que eu vou dizer agora. É o seguinte, que é que nós muitas das vezes nós sentimos, quando estamos longe de casa, nós sentimos embaixadores, né, dessa mesma língua e dessa bandeira que tem as cores de todos estes países que a compõem, não é só as cores portuguesas. Eu realmente compartilho de uma frase que o Eduardo Agualusa tem, e já tive o prazer de comentar isso com ele, porque realmente é verdade. A língua vem imbuída de muito mais coisas, não é? De hábitos, de emoções, de tradições que depois comungam. E na realidade, mais do que a tal lusofolia que nós muitas vezes, lusofonia que nós muito falamos, é mais a lusofolia, esta alegria de partilharmos todos esta mesma língua. Eu sinto sempre isso. Este Yami Aloelela quer dizer meu sorriso. Eu sempre fui Yami, mas como nasci em 1969, o regime português não autorizou os meus pais a registarem o nome indígena, e daí o Fernando Araújo. Mas dentro de casa sempre fui o Yami. E o Aloelela quer dizer precisamente sorriso, em quimbundo. E portanto acho que isto traduz tudo, esta lusofolia, esta grande folia em de levar a língua portuguesa por todo o mundo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço a todos. No fundo, este ano de 2022 e no Dia Mundial da Língua Portuguesa, aquilo que a FORGE, a Associação de Fórum de Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, pretendeu, penso que foi conseguido, e aquilo que nós temos é que pretender mais e ser mais ambiciosos. Mas o que pretendeu, no fundo, foi dizer presente, no fundo, promovendo um encontro de autores, de académicos, de universitários em torno da língua portuguesa. Claramente um encontro que poderia e deveria ter mais gente, mas sem que aqueles que estiveram, penso que todos nós, e aqueles alguns não tiveram a oportunidade de falar, estiveram a participar, mas analiso-me pelo tempo, mas basicamente em que aquilo que nos interessa é marcar presença em torno da língua portuguesa e do papel que as instituições de ensino superior devem desempenhar no reforço da língua e da cultura. E eu aqui até concluía com uma mensagem da Diretora-Geral da Unesco, do ano passado, a propósito deste dia, em que ela dizia, porque de facto a língua é mais do que um meio de comunicação, é uma forma de ver e de sentir, um reservatório de símbolos e experiências, um caleidoscópio de sonhos e utopias criadoras. Através das suas literaturas, filmes e músicas, a língua portuguesa oferece-nos desta forma a sua variedade e riqueza. E é exatamente em torno disto que a responsabilidade das instituições de ensino superior é muito grande,
e nunca está completamente exercida. Um profundo agradecimento a todos, aqueles que estiveram presentes, aqueles que falaram, aqueles que estiveram presentes e não falaram, e aqueles que não puderam estar presentes, mas que estão presentes sempre connosco. E, portanto, muito, muito obrigado, um bem-aja a todos e viva o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Obrigada.